Já são mais de 50 os pedidos de repatriamento de portugueses em Israel, contudo não há para já registro de madeirenses entre esses pedidos de repatriamento que vão chegando ao Ministério dos Negócios Estrangeiros desde o início do ataque dos Estados Unidos e Israel ao Irão no passado sábado. A confirmação foi dada ontem ao Diário e à TSF pelo diretor das comunidades madeirenses, Sancho Gomes. Não temos informação de nenhum madeirense que esteja entre os pedidos de repatriamento que foram feitos a partir de Israel. Existem madeirenses, nós sabemos que estão em alguns destes países, muitos deles até em trânsito, até não são imigrantes, mas estão a ser devidamente acompanhados, quer pelas autoridades locais, quer pelas autoridades diplomáticas portuguesas e consulares portuguesas. E, portanto, mantém-se uma articulação próxima à Secretaria de Estado, mas, de facto, relativamente aos pedidos de repatriamento que foram feitos a partir de Israel, não temos informação nenhuma que tenha havido alguma doença. Nós também não fomos contactados por ninguém a solicitar nenhum tipo de ajuda, apesar de estarmos disponíveis para cooperar com qualquer madeirense que necessite ajuda e que não esteja a conseguir resolver a sua situação. O secretário-geral do Partido Socialista defende que o Primeiro-Ministro deve informar o país sobre os termos em que foi autorizada a utilização pelos Estados Unidos da América da base das Lajes nos Açores para o ataque ao Irão. Foi requerida uma audição parlamentar ao Ministro dos Negócios Estrangeiros, Paula Dias. O PSD não se vai opor à audição no Parlamento do Ministro dos Negócios Estrangeiros, a pedido do PS. Os socialistas querem explicações de Paulo Rangel sobre a utilização dos Estados Unidos da base das Lajes nos ataques norte-americanos ao Irão. O Ministro dos Negócios Estrangeiros afirmou ontem em entrevista à CNN que o Governo informou Marcelo Rebelo de Sousa, também o Presidente eleito António José Seguro e os líderes dos 3 maiores partidos da oposição em relação a esse pedido dos Estados Unidos, feito numa altura em que o Irão já tinha sido atacado. O balanço de vítimas da ofensiva lançada no sábado pelos Estados Unidos e Israel contra o Irão aumentou para 787 mortos, disse hoje o Crescente Vermelho iraniano, acrescentando que mais de 150 cidades foram atingidas. A forte ventania que se faz sentir esta terça-feira, dia 3 de março, tem condicionado fortemente a operação no Aeroporto Internacional da Madeira. Até ao meio-dia foram cancelados 60 voos, 30 chegadas e 30 partidas, acrescidos de 3 aviões que tiveram de divergir. Ao final da manhã encontravam-se 5 aviões em rota para a Madeira, um deles em espera ao largo do arquipélago. Antes das 10, 6 aviões conseguiram ainda aterrar em Santa Cruz, todos os que tentaram realizar a viagem esta manhã, tendo partido antes das 11 da manhã. Já ontem foram cancelados mais de 90 voos, resultado da passagem da tempestade Regina pela Madeira. A região vive uma situação de pleno emprego, com uma taxa de desemprego inferior à registada a nível nacional, dados estatísticos que agradam à Secretária Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, que reconhece, contudo, que são difíceis de manter. A Madeira está efetivamente com uma taxa de desemprego que é inferior à taxa de desemprego nacional. Porque atualmente a Junta da Madeira vive uma situação daquilo que se chama de pleno emprego e, portanto, é muito difícil continuarmos com estes números de empregabilidade. Mas tudo vamos continuar a fazer por intermédio destas políticas de emprego que são concretizadas pelo Instituto de Emprego junto das empresas e dos trabalhadores. Tudo vamos fazer para que aquelas pessoas que estejam no desemprego e registadas como estando no desemprego, efetivamente, por intermédio destas políticas, possam voltar ao mercado de trabalho. Paulo Margarido, que destaca que este baixo desemprego resulta da conjugação das políticas públicas de emprego, mas também da estratégia económica levada a cabo pelo Executivo Regional. Há aqui 2 fenómenos. Estes programas de emprego, que são financiados a 80% pelo Fundo Social Europeu, que permitem àqueles que se mantêm no desemprego serem chamados pelas empresas para o trabalho. E depois a política económica financeira concretizada pelo nosso Governo Regional permite às empresas uma saúde considerável para continuarem a chamar os seus trabalhadores para o mercado de trabalho e para continuarem a dar boas condições aos trabalhadores. 1 de março estavam registados no Instituto de Emprego da Madeira um total de 5.930 desempregados. O número foi avançado pelo Presidente do Conselho Diretivo do Instituto, Pedro Gouveia.
Neste momento, em termos de desemprego registado à data de 1 de março, temos 5.930, o que representa uma diminuição relativamente aos valores que tínhamos registado na semana passada, que era na ordem de 5.030. Portanto, o que temos verificado é que, efetivamente, as políticas de emprego estão a surtir o seu efeito. Janeiro é sempre o mês mais complexo, porque é onde há, do modo geral, um aumento do desemprego registado, e isto verifica-se não só na Madeira, mas em todas as regiões do país. E, aliás, isto são dados estatísticos do Instituto de Emprego e Formação Profissional a nível nacional, mas a tendência agora está a inverter-se, no sentido de que em março já registramos uma descida, já começamos a ter mais colocações. Pedro Gouveia, que traçou o perfil do desempregado, sendo que, na verdade, não existe um padrão único. São, contudo, as mulheres em maior número que se encontram em situação de desemprego. São mais mulheres, neste momento temos mais mulheres inscritas do que homens, mas é uma diferença muito reduzida, simbólica. Em termos de qualificações, a maioria está entre o 12º ano e a licenciatura. As idades também variam muito, desde os 18 até os 60. Temos aqui uma grande variedade, portanto, em termos do desemprego jovem, temos à volta de 1.200 desempregados jovens, tendo em conta que também neste momento o desemprego registado situa-se à data de hoje em 5.930 inscritos no Instituto de Emprego. De momento estão inscritos no Instituto entre 400 a 500 cidadãos estrangeiros. Estaremos com cerca de 400 a 500 desempregados registados do estrangeiro, oriundos do estrangeiro. Não nos indicam uma área principal, é o que eles conseguirem, desde que as qualificações permitam. Eles têm, de modo geral, aceito aquilo que são oferecidas em termos de colocações. Relativamente às áreas com maior procura por trabalhadores, no geral, o responsável destaca a hotelaria, a restauração e a construção civil. O tempo médio de integração no mercado laboral ronda os 45 dias desde o processo de candidatura até à colocação. Foi ontem inaugurada a exposição fotográfica IEM, 25 anos de história, que assinala o percurso do Instituto ao longo destes anos, destacando programas, iniciativas e resultados alcançados no apoio ao emprego. O presidente do PSD Madeira, Miguel Albuquerque, entregou ontem na sede regional do partido a lista candidata aos órgãos internos no âmbito da moção da estratégia global intitulada Madeira Livre. O principal destaque da candidatura vai para a entrada de Pedro Calado na Comissão Política, assinalando o regresso à primeira linha da estrutura partidária. Em declarações ao Diário e à TSF, Miguel Albuquerque destacou Pedro Calado como sendo um quadro importantíssimo do PSD. Porque neste momento nada impede que ele possa exercer os seus direitos políticos e, como vocês sabem, uma situação que neste momento não alterou nada o exercício dos seus direitos políticos, portanto ele é um quadro importantíssimo e válido do partido, portanto vai continuar os seus direitos políticos, ninguém tem estigmas aqui. Sob a designação Madeira Livre, a moção reafirma com prioridades políticas a defesa e o aprofundamento da autonomia, o combate ao centralismo e o desenvolvimento da região. Está na altura de nós continuarmos a fazer com mais contundência a reivindicação dos nossos direitos de cidadania, dos nossos direitos políticos e, mais uma vez, um alerta para a necessidade das novas gerações continuem a lutar para aquilo que foi a grande conquista do povo madeirense ao fim de 500 anos, que foi a autonomia política, o desenvolvimento e as etapas necessárias para aperfeiçoar essa autonomia, que tem uma componente reivindicativa, mas também tem uma componente pedagógica, no sentido de alertar que ninguém pode viver confortável à sombra dos direitos adquiridos. Aquilo que foi conseguido foi tudo graças à possibilidade do povo madeirense, através das suas instituições democráticas representativas, poderem assegurar o seu autogoverno. Integram igualmente a Comissão Política os autarcas Jorge Carvalho, Doroteia Lessa e Nuno Batista. A candidatura apresentada por Miguel Albuquerque define ainda o novo secretariado do PSD Madeira, que passa a ser constituído por José Prada, Carlos Teles, José António Garcês, Ludgero Nunes e Nuno Moreira. A queda de neve obrigou ao encerramento de várias estradas nas zonas altas da Ilha da Madeira esta terça-feira devido ao risco para a circulação.
A neve caiu. O Governo Regional confirma que estão encerradas a estrada ER202 entre o Poiso e o Pico do Arieiro, a ER218 entre o Pico das Pedras e a Achada do Teixeira e a estrada florestal entre a Eira do Cerrado e o Pico do Arieiro e a estrada desde a Malhadinha, na Ponta do Sol, até ao Paúl da Serra. O município da Calheta informa ainda que, devido à queda de árvores e à neve, se encontram encerradas as estradas, a estrada que liga o Rochão ao Paúl da Serra e a via entre o Rabassal e a Bica da Cana.